Boa noite, caros irmãos, queridas irmãs da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, bem como todos aqueles irmãos que nos assistem. Rogando as bênçãos do Criador sobre todos nós, solicitando que o meigo Rabi nos envolva em sua paz e nos ampare, e pedindo aos amoráveis benfeitores nos inspirem para que tenhamos ouvidos de ouvir. Iniciamos esse encontro virtual sobre tema oportuníssimo nessa época de pandemia. É um tema complexo, delicado, revestido de muitas dores e muito sofrimento, mas que podemos, à luz da doutrina espírita, refletir sobre, para encontrar a esperança que Jesus nos ofereceu. Então, o nosso tema é como proceder diante dos desencarnes dos nossos amados. Onde vamos encontrar forças para prosseguir? Como vamos suportar a ausência? Encontramos na história da humanidade a literatura, as religiões, a poesia e a arte contribuindo enormemente para tornarem a morte portadora da milenar infelicidade e do misterioso horror, porque mensageira da desgraça semeava dor, medo e pavor. Era o portal para o acesso ao desconhecido, o misterioso país de cujas fronteiras ninguém volta. Em todas as épocas e todos os povos sempre reencarnaram homens de gênio, para trazerem informações além da sua época. E sobre esse tópico, morte, desde o Antigo Testamento nós já encontrávamos exemplo, Jó, ele deixa escrito: quando o homem está morto, vive sempre. Encontramos Sócrates, 500 anos antes de Cristo, ele já nos deixa escrito: a morte não é senão uma mudança demorada. É a passagem para um lugar onde todos devem se reunir. E Jesus então nos traz: meu Pai não é Deus de mortos, mas de vivos. E ele nos informa que veio para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Nós temos um exemplo quando um jovem indeciso foi procurá-lo e ele convidou-o para seguir na sua caminhada. O jovem disse: deixa que eu vá então enterrar meu pai. E o mestre fala a ele: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ele está trazendo não o desprezo pelo corpo físico, mas ele está trazendo a contingência maior, a vida espiritual. Está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 23, salvo engano. Então Jesus, o Senhor da sepultura vazia, considerava mortos somente aqueles que perderam a visão da realidade espiritual. O Rabi centrava todos os seus ensinamentos em torno da vida verdadeira, da vida espiritual. E a doutrina espírita, ela vem com a tarefa de interpretar a morte, libertando-a dos conceitos infelizes de variado matiz que foram tecidos ao longo dos milênios, pela ignorância sobre a sua legítima feição, exaltando a perenidade do existir em todas as latitudes e longitudes do cosmo, na incessante progressão do espírito para o infinito.
Então a doutrina espírita nos apresenta a morte do corpo físico ocorre com a desagregação da matéria, causada pelo esgotamento dos órgãos. Então é um momento de transição quando o espírito encerra mais uma experiência terrena, retornando para a pátria espiritual. Na Revista Espírita de 1867, Allan Kardec já nos deixou escrito: o espírito se recolhe ao mundo espiritual para reconhecer os equívocos, as falhas, para se esclarecer, também para se preparar por firmes e salutares resoluções, retornando em nova etapa reencarnatória. Ele dá continuação à vida. Também de Kardec, na Gênese capítulo 11, lá no item 13, nós encontramos que, depois de funcionar durante certo tempo, o corpo físico se desorganiza e se decompõe. Então, o princípio vital, essa energia de vida, não tem como encontrar condições para o trabalho, extingue-se. O corpo começa a transformar-se, o espírito então deixa-o, como se abandona uma vestimenta que não serve mais, ou uma casa que está em ruínas. Exemplo magnífico. Também os espíritos benfeitores nos informam que diariamente de todos os recantos da terra partem viajantes humanos aos milhares de retorno ao mundo espiritual. Então eles nos dizem: a desencarnação faz parte da vida, é natural, mas por desconhecimento ainda produz tristes dores, conflitos de conduta, sofrimentos, porque nem sempre é compreendido esse fato, e vai deixar então um rastro de angústias, de desencantos, de perturbações, porque costumamos dizer é uma desgraça. Foi cortado o fio de uma vida tão cheia de esperanças. As esperanças da terra é abrir caminho, brilhar e conquistar. Visão estreita, materialista, incapaz de elevar-se acima da matéria. Então nós achamos que o nosso desespero é legítimo, porque independe de nós. Mas a dor atinge a todos, porque ainda estamos num planeta de provas e ou expiações. E a lei do amor é comum. Mas essa dor, esse desvario, os amigos espirituais nos dizem, se estende. E nós entendemos isto naqueles que não têm fé e que veem na morte uma separação eterna. Em contrapartida, nos lares onde existe a fé, observa-se a serenidade, a calma, o esforço para entender a vontade divina e resignar-se. As lágrimas do homem de fé não são amargas, elas são lágrimas de quem não se revolta contra tudo e contra todos. É o pranto discreto, a lágrima silenciosa, mas não há o desespero. A saudade após a partida do ente amado não é a saudade doentia que aniquila, que arrasa, que consome o restante da existência de quem ficou. Não torna a pessoa imprestável, incapaz de produzir, inapta para a vida, sem condições normais. Porque quando nós agimos desesperadamente, o impacto vibracional negativo do nosso pranto descontrolado, da nossa angústia e da nossa inconformação alucinada, prejudica-os no mundo espiritual, porque eles recebem todo esse impacto energético negativo. Eles recebem, eles sentem e sofrem os efeitos da nossa atitude mental desajustada e se prejudicam.
Temos exemplos dos mais variados, de espíritos que tentavam se aclimatar no mundo espiritual e vinham nas reuniões mediúnicas solicitar que fosse encaminhado para tal ou tais pessoas um pedido, que não fizessem mais aquilo, porque eles precisavam ter um pouco de paz para iniciar uma nova caminhada. Porque a dor continuada os atinge de maneira chocante, não deixando que eles participem de maior aclimatação na companhia dos espíritos amigos que lá estão e os receberam. Porque se nós amamos aquele que partiu, por que nós ficamos tristes se ele será feliz em novas alegrias? Um exemplo, nós recebemos a notícia de um amigo, de um parente que vem de longe para nos visitar. Nós alegramos, vamos recebê-lo onde ele desembarcar, ele vem à nossa casa, nós fazemos o melhor, deixamos-lo super à vontade, ele vai embora, nós o levamos ao embarque, nos despedimos felizes, voltamos para casa. A vida continua. É o mesmo para com o nosso amado que retorna para o mundo espiritual. Então o amigo espiritual Emmanuel, ele nos solicita, quando essa provação bate à tua porta, reprime o teu desespero e dilui a tua mágoa na fonte viva da prece, porque os chamados mortos são apenas ausentes. Então os amores não se acabaram, eles prosseguem vivendo. Eles ouvem os nossos pensamentos, eles sentem as nossas aspirações e recebem as nossas esperanças. E nós então devemos ser gratos pelas horas felizes que eles nos concederam, pelos sorrisos, pela alegria, e em nome deles espalhar tudo isso com outros seres, talvez muito mais sofridos do que nós. Então, com muita frequência, os espíritos, os nossos amores, durante o sono do nosso corpo físico, vêm confirmar a imortalidade, a presença trazendo esperança, encorajamento. E não há como descrever as emoções, as alegrias daqueles que são consolados, que são reanimados pelo afeto e pelo conselho de um pai, de uma mamãe, de uma mulher amada que surge da sombra da morte. Exemplo dessa separação momentânea, Chico Xavier. Deixou-nos mais de 10.000 cartas, mensagens de amor, de saudade, de fé, de esperança, de coragem, de paz, nos dando a certeza no futuro feliz. Exemplo, se nós quisermos minorar a nossa saudade, o livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, na segunda parte, um número razoável de exemplos de espíritos felizes que nós podemos aproveitar. Também nós vamos encontrar na obra maravilhosa de André Luiz os exemplos dos departamentos de infância. O livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 8, mais precisamente, nos dizem das centenas de lindas crianças que brincam entre árvores e flores num maravilhoso jardim, que lá existe o lar da bênção e que muitas irmãs da terra chegam até lá durante o sono do corpo físico em visita aos filhinhos desencarnados. É uma colônia educativa, misto de escola, de mães e domicílio de crianças que regressam da terra. E ele nos apresenta um exemplo, ele nos apresenta uma descrição maravilhosa. Marcos e sua mãe, Dona Antonina. Dona Antonina sofria muito e levaram-na até lá. E Marcos então vai recebê-la. Ela chorando, desesperada, e ele dizendo a ela: não chore, mamãe,
dê-me a sua mão, venha comigo, vamos até onde eu estou, vou levá-la onde eu estou. A maravilha do entendimento já desse ser, confortando a sua mãe. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Os Aflitos, nós temos o item 21, que nos traz o Espírito Sanson. Ele vai falar da perda de entes queridos, de pessoas amadas. Então ele nos diz o seguinte: nada acontece sem um fim útil, e tudo tem sua razão de ser. Frequentemente Deus concede àquele que desencarna para preservá-lo das misérias da vida a oportunidade de voltar para casa, ou para preservá-lo das seduções que o levariam a quedas maiores, poupando-o de desregramentos terríveis. Porque Deus julga que não é mais conveniente a sua permanência por mais tempo na terra. Nós não sabemos dos desígnios da divindade. Então nós precisamos nos recordar dos nossos amados, mas numa boa lembrança, procurando auxiliar. Vamos encontrar então que os nossos amados, eles vibram quando nós nos lembramos deles. Mas nós devemos nos imaginar no lugar deles de vez em quando, principalmente daqueles que levaram consigo dívidas morais e aflições. Devemos nos supor no lugar deles, deixando o convívio da família, dos filhos, que ficarão cheios de privações, e pensa na gratidão que terias quando os amigos se dispusessem a socorrê-los e protegê-los. Então nós nos colocamos no lugar do que partiu. Pensa por um momento estar na condição daqueles irmãos que se despediram de pais desvalidos e enfermos, por ocasião do desencarne, e analisa a felicidade que terias ao observar amigos sinceros, substituindo o teu carinho, levando a esses pais esperança e consolo. Coloca-te no agoniado conflito dos que desencarnaram violentamente, que partiram levando mágoas, revoltas terríveis, deixando a família mergulhado em desgraça e desilusão. E reflete no alívio que terias diante do auxílio daqueles amigos generosos que te ajudassem a perdoar, apagando os sofrimentos, para depois, então, recuperado e remido, viesses a servir a todos. Presume-te no lugar dos irmãos que passaram na terra, desvairados por enganos terríveis, a suplicarem hoje no lugar sombrio onde se encontram, no mundo espiritual, por renovação e progresso, e mentaliza a tua dívida de amor para com todos os irmãos que te desculpassem os erros, principalmente aqueles que vão te proporcionar vida nova em bases do esquecimento. Tudo isso nós podemos fazer. A psicóloga espírita Nazaré Jacobucci, especialista em luto, ela nos informa que os espíritas, nós, embora com maiores chances de se sentirem consolados pela doutrina espírita nesse difícil momento, elaboramos nossos lutos junto aos amigos e familiares por tempo reduzido, devido à filosofia que seguimos, bem como o nosso sofrimento tem a menor incidência de lamentações, de discussões e etc. Então nós sentimos-nos capazes de viver a vida com a lembrança saudosa do amado que voltou para casa, porque nós temos uma certeza: o futuro nos espera
e será feliz para todos. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós podemos trabalhar em favor dos nossos amados com o remédio da prece sincera, pela oração. Eles encontram o encorajamento, o ânimo, a força de vontade para seguir em frente. E nós podemos fazer esse trabalho, porque a prece é uma irradiação que protege. A oração nasce do coração amoroso, e essa vibração de amor, ela vai se expandindo, vai tocar o infinito, espalhar-se em bênçãos, enfeitar-se de virtudes celestes e esparramar-se em perfume sobre aqueles que sofrem e que nós endereçamos o nosso pensamento. A prece é o amor que beija o sofrimento e que ao beijar o sofrimento o consola. É a caridade que envolve a tristeza e que reanima o sofredor, retemperando as suas energias combalidas. Então é a fortaleza que Deus nos concede, primeiro sobre o triunfo da nossa inferioridade moral, e depois em nos modificando a intimidade, irradiar para o triunfo dos outros. Então, aquela boca que ora, como são comoventes as palavras que saem, nos mostrando que a prece é o orvalho divino que nos conduz ao caminho que leva a Deus. Então, nesse momento, o Espírito Agostinho vai nos dizer: o Espírito, quando ora, ele se desliga da matéria e viaja nesses mundos infinitos e etéreos que os homens desconhecem. Então, as preces são como vozes amigas que nos vêm tirar do sono. Exatamente nesse aspecto, nós encontramos que é indispensável que mortes e perdas sejam estudadas nas famílias, assim como se examinam as demais questões tidas como de fundamental importância. A doutrina espírita, ela dá a conhecer a ilusão da imortalidade do corpo físico, demonstrando a maravilha que é despojar-se desse corpo quando já ele não possa mais contribuir em favor da existência enriquecedora. E nessa oportunidade nos dá condições de superar o medo do desconhecido. Então, esses itens são compromissos que devem ser ensinados no lar, porque nós sabemos da vida verdadeira, da situação do mundo espiritual, de como estão lá os nossos amigos e amados. Então nós precisamos encorajar aqueles que ainda não conhecem a que procurem, para que possam, apresentando-se os desafios, situarem-se a cavaleiro das situações, para que não sofram e não deixem sofrer aquele que precisa de repouso para refazimento espiritual.
Então a vida espiritual, quando nós conseguimos compreender, ela nos apresenta a imortalidade, a realidade e a vitória. Quando Jesus dizia: não temais aqueles que podem matar o corpo, porque eles não podem matar o espírito. A morte é oportunidade para que pensemos na existência do espírito, na sua sobrevivência e na sua comunicabilidade conosco, através do que falamos há pouco, do sono, dos sonhos, das inspirações, da intuição e também dos médiuns. Então é preciso que nós nos tranquilizemos, suportando corajosamente a despedida temporária. Mas de que maneira nos tranquilizarmos? De que maneira vencer? De que maneira encontrar forças para caminhar sem o amado? Suportando corajosamente a despedida, porque ela é temporária. E façamos então honra à memória desse amado, abraçando com nobreza os deveres que eles deixaram. Nós podemos fazer isso. Nós vimos há pouco sobre todas essas possibilidades. Se nós nos colocássemos no lugar do desencarnado que seguiu viagem. Então o Espírito Sanson nos diz, já que nós, estudantes da doutrina espírita, compreendemos a vida espiritual, escutemos os nossos sentimentos e peçamos a Deus que abençoe os nossos amados, para que eles se retemperem, se recomponham e consigam consolações favoráveis à sua compreensão e auxílio para a sua caminhada. Então nós vamos sentir a nobreza daqueles que vão nos trazer a certeza de um futuro feliz que o sublime Galileu prometeu. Quando nós fazemos uma prece, principalmente o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, o que nós dissemos? Seja feita a tua vontade. Parece um paradoxo. Quando chega a vontade do Pai, quando aquele nosso amado deverá ou deve retornar para a pátria espiritual, para a verdadeira casa, aí vem a revolta. E nós nos esquecemos que pedimos muitas e muitas vezes: seja feita a tua vontade, e não a nossa, porque a nossa vontade geralmente ela vem entremeado de situações egóicas. Então nós precisamos, para recordar, reverenciar aqueles que partiram, pensando neles do ponto de vista do progresso, porque mesmo que nós não aceitemos a separação, eles nos veem, nos escutam, vimos há pouco. Eles estão em novas dimensões, procurando restaurarem-se mais vivos do que nunca. Então eles pedem apenas serenidade e apoio. Então isso é preciso coragem e amor. Os que amamos, aqueles que levantamos, aqueles que socorremos, todos eles agradecem. Se nós precisarmos chorar, nós devemos chorar. Mas devemos chorar trabalhando e servindo, auxiliando e amando sempre.
Aí nós vamos converter saudade e pesar em esperança e serviço, pelo trabalho, reconfortando necessitados de toda ordem, ajudando positivamente para que todos tenham alegria e amor, na incessante progressão para o infinito. E do mais além, os benfeitores inspiram ação e renovação para que no futuro todos nós estejamos positivamente juntos nas alegrias do novo despertar na vida verdadeira. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, nós temos um item 63. É o capítulo das preces. E ali nós temos uma que vai nos dizer como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós mais do que um tênue véu material que te oculta as nossas vistas, de que podes estar ao nosso lado, a nos ver e ouvir ainda melhor do que antes, de que não nos esqueces, assim como não te esquecemos, de que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que os teus pensamentos de amor sempre nos acompanham e amparam. Vibrando nessa doce e consoladora certeza, nós vamos pedir que não soframos tanto, porque amanhã todos nós estaremos reunidos, vibrando na pátria espiritual. Agradecemos a oportunidade, desejamos a todos muita paz, que o sublime Galileu nos envolva, que os seus amoráveis benfeitores nos inspirem e que nós continuemos a nossa jornada para a frente, decididos a vencer-nos, manter a nossa rigidez espiritual com as nossas defesas espirituais e físicas elevadíssimas, para vencermos esta pandemia que nos assola. Boa noite, irmãos e irmãs. Muito obrigado.